Quando nós estudamos geometria, nós estudamos figuras geométricas, triângulo, retângulo, quadrado, círculo e assim por diante. E nós estudamos, então, que cada um tem suas próprias características. Exemplo, um quadrado, ele é uma figura geométrica formada por como característica, tem todos os seus lados iguais. Um triângulo tem suas próprias características, o retângulo, o trapézio e assim por diante. Agora, como nós temos figuras geométricas diferentes, nós vamos entender como podemos calcular a área de cada uma delas. Observe que essa particularidade não foi observada quando nós estudamos medida de comprimento, porque a medida de comprimento basta você determinar de um ponto até o outro a distância. Agora, como nós vamos trabalhar com área, ou seja, a medida da superfície de uma determinada região, se essa região ela muda de forma, muda também a forma de calcular essa área. Bom, a primeira figura geométrica que nós vamos observar é o retângulo. O retângulo, ele é uma figura geométrica formada por dois lados iguais e dois lados diferentes. Bom, Lorena tem um terreno no formato de um retângulo e ela quer calcular sua área, ou seja, ela quer saber qual é o tamanho dessa superfície desse terreno. Bom, esse retângulo ele é formado por um comprimento que vale 50 metros e ele é formado pela largura que vale 30 metros. Observe que nós temos o comprimento e a largura na mesma unidade de medida, metro. Isso é importante. A mesma regra que nós tínhamos lá para o comprimento, nós temos aqui para a área também, que é, ao realizar uma operação matemática, uma comparação, essas grandezas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, para você calcular a área, você precisa que as unidades de medida dos números que você vai utilizar, ou seja, o tamanho do comprimento e o tamanho da largura, esteja na mesma unidade. Centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro e assim por diante. Caso isso não aconteça, caso as unidades de medidas não sejam iguais, você precisa converter uma delas ou converter ambas, depende da situação, mas elas têm que estar com a mesma unidade de medida, só aí você pode calcular a área. Bom, o terreno da Lorena tem 50 metros de comprimento, 30 de largura. A primeira situação está correta, porque nós estamos trabalhando apenas com a unidade de comprimento metro. A partir dessas unidades de comprimento, como eu faço para calcular o tamanho desse terreno, a superfície desse terreno? Para calcular a área de um retângulo, você multiplica comprimento vezes largura. Vale ter uma outra ressalva aqui. Às vezes, em alguns outros materiais didáticos, ou dependendo da situação, quando você vê uma figura retangular e que ele pede para calcular esse tamanho da área, você não vai encontrar comprimento e largura. Você pode encontrar outros nomes, como base vezes altura e base para comprimento e altura para largura. Mas quer dizer a mesma coisa. Toda vez que eu tenho um retângulo e eu preciso saber a área da superfície desse retângulo, você vai multiplicar um lado dele vezes o outro. O que eu não posso fazer é multiplicar os lados iguais. Eu sei que tem dois lados que valem 50 e dois lados que valem 30. Então, eu tenho que multiplicar um lado vezes o outro, desde que eles não sejam iguais. Calculando a área, você multiplica 50 metros, que é o valor do comprimento, por 30 metros, que é a largura. 50 vezes 30 é 1.500. Bom, você não está multiplicando 550 metros por 30 metros? Quando você multiplica? Primeiro, eu multipliquei os números. 50 vezes 30, 1.500.
Agora, eu faço a multiplicação das letras. M vezes M, M ao quadrado, ou metros ao quadrado. Então, qual é a área do terreno da Lorena? 1.500 metros quadrados. Observe que você pegou a mesma unidade que ele já tinha utilizado para determinar o comprimento e a largura, que é o metro, e eu só acrescentei o quadrado. Você também pode escrever através de símbolo, m elevado a 2. Nossa próxima figura é um quadrado. Como nós sabemos, um quadrado é uma figura geométrica no qual todos os seus lados têm que ter o mesmo valor. Então, o quadrado tem 4 lados, todos eles têm que valer 80 metros. Bom, a Helena, ela tem uma chácara com 80 metros de cada lado. Qual é a área da chácara dela? Ou seja, qual é o tamanho dessa superfície que forma a chácara dela? Num quadrado, como todos os lados são iguais, então nós dizemos que multiplicamos lado vezes lado. Ou, em muitos materiais didáticos, você vai ver também que ele vai dizer lado ao quadrado, quer dizer a mesma coisa. Bom, se um lado vale 80 metros e o outro vale 80 metros, então eu multiplico. 80 vezes 80 é 6.400. Bom, como nós multiplicamos 80 vezes 80 e encontramos 6.400, temos o mesmo raciocínio para a unidade de medida. Então, metro vezes metro, metro ao quadrado. Logo, a área da superfície da chácara da Helena, essa é 6.400 metros quadrados. Nossa próxima figura é um paralelogramo. Vamos observar que esse paralelogramo, ele tem aqui como se fosse um retângulo que você deu uma pequena entortada nele. Helena desenhou o paralelogramo abaixo e pintou sua área de azul. Qual o valor da área pintada? Bom, quando você tem um paralelogramo, você vai observar que você tem duas retas paralelas, ou seja, uma do lado da outra, e duas no outro sentido. Você vai calcular base vezes altura, ou seja, qual é o comprimento e qual é a altura? Bom, o comprimento é 20 centímetros e a altura é 8 centímetros. Mas vale observar aqui que, ao contrário do quadrado e do retângulo, em que a altura coincide com o lado, nesse caso isso não acontece. Quando você observa um quadrado e um retângulo, você percebe que a altura dele coincide com o lado dele. No paralelograma, a altura ela não vai coincidir com o lado, porque o lado dele é essa parte tortinha. E como você quer a altura, você quer essa parte pontilhada. Então, a altura é 8 centímetros e nós não sabemos o lado desse desenho, nós só sabemos a altura dele. Observe também que agora nós temos que unidade de medida utilizada é o centímetro. Então, a sua resposta ela vai coincidir com essa unidade que está sendo utilizada. Agora, multiplicamos 20 centímetros, que é a base, por 8 centímetros, que é a altura. Multiplicando, nós temos 160. 160 centímetros quadrados. Observe que a unidade de medida sempre vai acompanhar o comprimento que nós estamos utilizando. O comprimento da base e o comprimento da altura. Nossa próxima figura é um triângulo. Bom, Lorena encontrou uma placa triangular com as medidas apresentadas abaixo. Qual é a área dessa placa?
O triângulo, ele é um pouco diferente a forma de ser calculado. Você vai observar ele. O triângulo, ele é uma figura formada por 3 lados. Nós temos o lado da base e os outros 2 lados. Você vai, para calcular a área, multiplicar a base vezes a altura. Observe que a base, ela é formada por um dos lados do triângulo. Já a altura, ela não é os lados do triângulo. A altura vai ser a distância da base até o vértice do triângulo. Então, essa vai ser a altura. Nós temos que a base vale 50 centímetros e a altura vale 30 centímetros. Todas as duas unidades de medidas aqui é a mesma. Tem que ser a mesma unidade, senão você não pode fazer o cálculo. E como eu faço para calcular a área de um triângulo? Você vai multiplicar 50 centímetros, base, pela altura, 30 centímetros, e vai dividir por 2. 50 vezes 30, 1.500. 1.500 dividido por 2, 720. Logo, a área do triângulo, a área amarela, corresponde a 750 centímetros quadrados. Você vai observar aqui que a unidade de medida, ela foi feita agora de uma forma simplificada. Você pode fazer isso, você pode escrevê-la de forma simplificada, com a abreviação centímetro quadrado. Nossa próxima figura é o trapézio. Lorena desenhou o trapézio abaixo e pintou sua área de verde. Qual é o valor da área pintada? Bom, o trapézio, ele é formado por 2 bases. Base menor e base maior, de modo geral. Observe que você vai ver muito nos livros didáticos essa denominação. A base maior, que a nossa vale 10 centímetros, e a base menor, que vale 6 centímetros. Ou você também pode ter essa fórmula escrita a partir de letras, a base maior escrita com letra maiúscula e a base menor escrita com letra minúscula. O cálculo da área de trapézio, você tem que observar bem, porque ele é um pouco mais complicado do que das outras. Você vai ter, então, a fórmula. Abre parênteses, base maior, mais a base menor, fecha o parênteses, multiplica pela altura e divide por 2. Eu tenho que tomar cuidado, porque essa fórmula matemática, ela vai se tornar uma expressão numérica quando você substituir cada um dos valores pelos números representados no desenho. E como vai ser uma expressão numérica, você deve seguir as regras da expressão numérica para fazer o cálculo dela. Bom, substituindo, nós sabemos que a base maior vale 10, repete o sinal de mais, a base menor vale 6, e eu vou multiplicar pela altura. Aqui vale observar a mesma regra do triângulo e do paralelogramo. A altura é a linha reta que vai de uma base até a outra, e não as laterais. As laterais não são a altura. No nosso caso, a altura vale 4, dividimos por 2. Aqui agora você tem uma expressão numérica. Como você faz para resolver essa expressão numérica? Quando estamos resolvendo, nós vamos observar primeiro os sinais associativos. Os sinais associativos são parênteses, colchete e chave. Você deve resolver os sinais associativos na ordem que eles aparecem, na ordem certa. Primeiro você resolve todos os parênteses, depois todos os colchetes e, por último, todas as chaves. E as operações matemáticas? Elas também têm uma ordem. Primeiro você resolve todas as potências e as raízes, depois todas as multiplicações e as divisões, e por último, as adições e a subtração. Na nossa expressão numérica, nós ficamos com parênteses, 10 mais 6, fechou parênteses, multiplicou por 4 e dividiu por 2. Esse traço indica uma divisão. Bom,
Como nós temos um parênteses, é ele que nós vamos resolver primeiro. Dentro do parênteses tem uma adição. Então, eu vou somar 10 mais 6, 16. E repetir o resto da expressão. Vezes 4, dividido por 2. Agora, você tem uma multiplicação e uma divisão. Vamos primeiro multiplicar. 16 multiplicado por 4 é 64. E repete o dividido por 2. Observe que esse traço escrito na fórmula, ele deixa isso de uma forma de fração. Então, você tem a fração. O numerador é 64 e o denominador é 2. O que é uma fração? Ela é uma divisão. Nada mais é do que uma divisão. Então, eu estou dividindo 64 por 2, que é igual a 32. Eu vou observar as unidades de medida que foram utilizadas para determinar o comprimento da base maior, o comprimento da base menor e o comprimento da altura. Essa unidade de medida foi o centímetro. Então, essa mesma unidade vai ser utilizada na resposta. A área vai ser 32 centímetros quadrados. Nossa próxima figura é o losango. Como nós fazemos para calcular a área de um losango? Helena desenhou uma bandeira no formato do losango abaixo. Qual é a área da bandeira desenhada? Bom, você vai observar que o losango ele se assemelha a um quadrado que foi entortado. Você precisa saber o tamanho das diagonais do losango. O que são as diagonais? Cada ponto nós chamamos de vértice na geometria. Isso já foi estudado quando nós vimos a parte de figuras planas. Então, quando você tem de um vértice a outro vértice, você chama essa linha de diagonal. Então, de um vértice até o outro, nós temos 6 metros. De um vértice até o outro, nós temos 8 metros. Esse valor maior, você vai chamá-lo de diagonal maior. E o valor menor de diagonal menor. Você quer calcular a área do losango? Basta você multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. Da seguinte forma. A diagonal maior vale 8, 8 centímetros, vezes a diagonal menor, 6 centímetros. Escrevemos na forma de fração, dividido por 2. 8 vezes 6 é 48. E 48 dividido por 2? 24. Eu vou ver as unidades de medidas que foram utilizadas nas diagonais. Centímetro. Então, é a mesma que nós vamos utilizar na resposta. A área do losango, 24 centímetro quadrado. Nossa próxima figura é o círculo. Quando estudamos comprimento, nós estudamos que tem como fazer o comprimento ou o perímetro de uma circunferência. Agora, nós vamos calcular a área de um círculo. Observe que circunferência você calcula o comprimento. O círculo você calcula a área. São coisas diferentes. Primeiro, nós vamos relembrar o que é um círculo e o que é uma circunferência. O círculo, uma circunferência, aliás, de centro C e raio R, é o lugar geométrico de todos os pontos no plano. Estão à mesma distância R, ou seja, do raio, do seu ponto do centro, o seu ponto fixo, o ponto C. Essa linha azul nós chamamos de circunferência. E ela tem a mesma distância em qualquer direção que você quer do centro dela. E essa distância do centro até a borda da nossa circunferência, nós chamamos isso de raio. O que é um círculo? O círculo de centro C e raio R é um lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão a uma distância menor ou igual a R de um ponto C. Ou seja, o círculo ele é formado pela linha azul, que é a circunferência, mas também ele é formado por toda a parte interna, a parte amarela,
toda essa região amarela nós chamamos de círculo. Exemplo, o círculo ele é como uma moeda, já a circunferência ela é como um anel. Agora que relembramos o que é círculo e circunferência, vamos ver como podemos calcular a área de um círculo, a região amarela dele, a superfície. Para calcular a superfície de um círculo, você vai utilizar a seguinte fórmula. A área vai ser igual a π vezes o raio elevado a 2. Nós já estudamos o que é o π. O π ele é uma letra grega, que aqui ele vai funcionar como uma constante. O que quer dizer uma constante? É um valor fixo, um valor que não vai mudar. Como eu sei que o π tem esse valor fixo, que é 3,14? Você encontra esse valor fixo dividindo o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. Então, ó, a partir do momento em que você calcula o comprimento de qualquer circunferência e calcula o diâmetro dela e faz essa divisão desses valores, você vai encontrar esse número irracional, o π. 3,14 é uma aproximação. Nós já vimos também que esse valor ele tem outras infinitas casas decimais. O raio nada mais é do que a distância do centro até a borda. Observe que muitas vezes você vai saber o valor do diâmetro e não do raio. O diâmetro ele vai ser o dobro do raio. Então, se você quer saber o raio, basta pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Esse raio ele tem um expoente 2. Nós já estudamos potenciação. Esse expoente 2 quer dizer que você vai multiplicar o número, que será o raio, 2 vezes por ele mesmo. Bom, vamos ao nosso exemplo. Nós temos aqui um círculo. Ele tem um diâmetro de 30 centímetros. Se de uma borda até a outra, passando pelo centro, você tem 30 centímetros, a metade, só do centro até a borda, você vai ter 15 centímetros. Então, quais são os dados que nós temos para esse problema? Nós precisamos calcular a área, nós não sabemos ela. Nós sabemos que o π é uma constante e ela vale 3,14. E nós sabemos que o raio vale 15. A partir disso, nós podemos agora fazer o cálculo. A área vai ser o valor de π, 3,14, multiplicado pelo raio com expoente 2. O raio vale 15, então fica 15 elevado a 2. Agora, basta resolver essa expressão numérica. Você tem duas operações matemáticas aqui. Você tem a multiplicação e você tem uma potência. 15 elevado a 2 é uma potência. O que é a potência? A base vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes for falado pelo expoente, que é o número 2. Então, 15 elevado a 2 é o 15 multiplicado pelo 15 duas vezes. Quando você tem uma expressão numérica, você tem que ter uma ordem de prioridade. Quais são os valores que são multiplicados primeiro, que são resolvidos primeiro? Quais são as operações matemáticas que têm prioridade em uma expressão numérica? Primeiro, as potências e as raízes, depois as multiplicações e as divisões, e por último, a soma e a subtração. Como você tem uma multiplicação e uma potência, você vai resolver a potência primeiro. Então, a área vai ser 3,14 vezes. Vou repetir a parte da multiplicação e vamos resolver a potência. É vezes 15 elevado a 2, que nada mais é do que 15 vezes 15. 15 vezes 15, 225. Agora que resolvemos a potência, você multiplica 225 por 3,14, que vai ser 706,5. Qual a unidade de medida que você vai utilizar para a área? A mesma que foi utilizada para o raio e para o diâmetro. Eles estão em centímetro, então a resposta vai ser centímetro quadrado. Nosso próximo exemplo. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Se o exercício
ele te falar o valor que ele quer para π, você vai utilizar aquilo que ele está falando. Se não te falar nada sobre o π, você vai usar sempre 3,14. Primeiro, vamos analisar o que nós temos. Nós temos que o raio vale 20 centímetros, ou seja, quando eu tenho uma circunferência do centro até a borda, vale 20. O π, como já foi falado, vale 3,14. Falta, portanto, apenas encontrar a área dessa circunferência. Essa superfície azul que forma o nosso círculo, aliás. Bom, nós sabemos que a fórmula é a área é igual a π, que vale 3,14, vezes o raio com o expoente 2, 20 elevado a 2. Nós temos, então, a multiplicação e a potência. Nós vamos resolver primeiro a potência. Repete o 3,14, o vezes, e faz a potência. 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, 400. E agora multiplica. 400 vezes 3,14, 1.256. Qual foi a unidade que foi utilizada para o raio? Centímetro. Então, qual é a unidade que você vai utilizar na resposta final? Centímetro. Só que como nós estamos falando de área, vai ficar centímetro quadrado. Nós vimos aqui, então, que para cada tipo de figura geométrica, você tem uma forma diferente de calcular a área. Então, você tem que estar atento a essa figura geométrica e como você faz o cálculo dessa área. Nós vimos círculo, paralelogramo, retângulo, trapézio, quadrado, vimos o triângulo. E assim, você vai observar que essas figuras têm uma forma diferente de calcular. Mas e quando acontece dessas figuras se juntarem? Quando você olha para a imagem daquela figura geométrica que você tem que calcular a área e você não consegue definir somente uma figura geométrica. Não existe uma que se classifique ou que se encaixe dentro dessas que foram estudadas. Quando isso acontece, quando você tem que calcular a área de algo que não se encaixa em uma única figura geométrica, nós dizemos que temos que fazer a decomposição dessas figuras. Ou seja, você vai transformar essa única figura em várias outras figuras. Figuras que você já conhece. Então, ao invés de você tentar calcular a área toda daquela figura, você vai desmembrá-la em triângulo, retângulo, quadrado, trapézio e assim por diante. E depois você calcula a área de cada uma delas. No final, basta somar todas as áreas e você terá o valor dela. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um lote. Se você observar a forma geométrica desse lote, você vai perceber que ele não se encaixa em nenhuma das nossas figuras geométricas. Mas você pode desmembrar ele, decompor ele em outras figuras. O que nós sabemos dessa figura geométrica? Esse terreno, ele está numa malha quadriculada. Ele foi desenhado em uma malha e essa malha, ela tem como seu lado, cada um deles valendo 10 metros. Então, se você observar bem o desenho, você vai perceber que cada lado aqui vale 10. Então, você tem 10 metros, 20, 30, 40, 50, 60, 70. A base tem 60 metros. E a partir disso, você pode fazer qualquer tamanho. Bom, o que eu sei? Eu sei que essa figura total não pode ser calculada a área. Então, eu vou desmembrá-la. Eu vou observar que eu tenho aqui um triângulo e eu tenho um quadrado e eu tenho um outro quadrado menor. Observe o triângulo. O triângulo ele é formado por uma base de 10 metros, 20, 30, 40. E a altura, 10, 20, 30. Se você tem a base do triângulo e a altura do triângulo, você consegue calcular a área do triângulo que foi formada. Por quê? Para calcular a área de um triângulo, basta você multiplicar base vezes altura e dividir por 2.
Base vale 40, altura vale 30, 40 vezes 30 e divide por 2. 40 vezes 30 é 1.200. E 1.200 dividido por 2? 600. Como cada pedaço desse lote vale 10 metros, a unidade também é metro. Nós estamos calculando a área, então vai ficar metro ao quadrado. Essa é a área do nosso triângulo. Agora eu vou observar o quadrado maior que vai ser formado. Bom, primeiro eu vou ver se realmente é um quadrado. Para ser um quadrado, todos os lados têm que ser iguais. A altura vai ser 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. E agora nós vamos ver o outro lado desse quadrado. 10 metros, 20, 30, 40. Se os dois lados formam 40, então todos os outros dois também são 40. Como eu faço para calcular a área de um quadrado? Você multiplica um lado vezes o outro. Eu sei que todos os lados do quadrado têm 40, então multiplicando 40 vezes 40, nós temos 1.600. Utilizando a mesma unidade de medida, 1.600 metros quadrados. Temos também um quadrado menor. Esse quadrado menor, o lado dele vale 10 metros, 20, 30. Também a altura, 10, 20, 30. Ou seja, os quatro lados desse quadrado menor é 30. Multiplicando 30 vezes 30, nós temos 900. 900 metros quadrados. Agora que eu sei a área das três figuras que eu consegui identificar, o triângulo e dois quadrados, eu posso saber a área total. Basta somar 600 mais 1.600 mais 900. Total, 3.100. Como todos utilizam a mesma unidade de medida, metro quadrado, a resposta também fica em metro quadrado. Logo, a área total do nosso lote é 3.100 metros quadrados. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui uma figura que junta, você não tem como calcular, mas que você pode tracejar e dividir ela em dois quadrados. O quadrado A e o quadrado A2. Bom, a partir desse lado das imagens, eu sei quanto vale. E eu sei porque é um quadrado. O quadrado A, ele tem lado de 20 metros e todos os seus lados, então, tem que valer 20 metros. O quadrado A2, ele tem o seu lado valendo 10 metros. Então, todos também valem 10 metros. Qual é a área total dessa figura? A área total é a soma da área do quadrado maior com a área do quadrado menor. Eu sei que para calcular a área, você precisa simplesmente multiplicar um lado vezes o outro. Do quadrado maior, o lado vale 20. Multiplicando 20 vezes 20, nós encontramos 400. 400 metros quadrados para a nossa figura, para o nosso quadrado maior. E o nosso quadrado menor? Ele tem o lado valendo 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 metros quadrados. Como nós queremos saber a área total, nós somamos. Quanto é 400 mais 100? 500. A área total, 500 metros quadrados. Então, observe que você pode calcular áreas de uma única figura ou de figuras que você precisa desmembrá-la em figuras menores a partir daquelas que nós já estudamos. No nosso próximo vídeo, nós estaremos realizando alguns exemplos do nosso livro didático.